Olá, eu sou Clarice Monteiro, eu sou advogada E eu sou Eva Guzmão, advogada, e e juntas juntas nós nós somos somos Guzmão Guzmão e e Monteiro. Monteiro. Então, eu fui diagnosticada, né, como diabética tipo 1, de uma forma comum para esse quadro, mas muito perigosa, né? Eu tive um quadro que chama cetoacidose, é um quadro gravíssimo, né, de descontrole de muitos meses da glicemia, quando eu passei muito mal e aí eu fiquei internada, né? Fui para UTI e aí começou toda a minha história com o diabetes, né? Então a gente percebe que o diabetes começa por aí, a desinformação, né? A desinformação faz com que grande parte das pessoas que têm diabetes sejam diagnosticadas como eu, em um quadro seríssimo, né? Que inclusive leva muitos à morte. Infelizmente. E também no meu caso, o diagnóstico veio para minha filha, também nessa forma assim, já gravíssima. Ela não chegou a uma cetoacidose diabética, mas estava já com uma descompensação glicêmica muito grande, e justamente na época em que eu me formava em direito. Então, além da minha formatura, eu estava passando por uma fase que era diabetes da minha filha, tenho que aprender a lidar com a doença e com a prova do OAB que eu ainda não havia feito. Eu, Principalmente por ela ser pequena, né, Eva? É um fato sim, muito agravante, né? com certeza. E eu, naquele momento, o que eu pensei? Eu tinha que ser advogada para poder ter condições de cuidar da minha filha. A voz, né? A voz começou aí, né? Pelas nossas necessidades, a gente deu voz a um monte de gente, né? Muitas pessoas que têm a mesma doença que a gente. Já com o tempo de caminhada, eu conheci a Eva e nós nos aproximamos, né? Por coisas que nós temos em comum. E aí a gente começou até a fazer alguns processos juntas, a gente atuou em uns processos juntas antes, né, de sermos o escritório Guzmão e Monteiro. A gente tinha muita afinidade, né? A gente é mãe, a gente é cristã, né? A gente é advogada, a gente adora pessoas. Isso tudo nos aproximou. Sempre importante nós deixarmos claros aqui o quanto a voz, o quanto dar voz às pessoas, como é importante, através do direito, você garantir uma coisa tão essencial que é a vida, que são políticas públicas, que são pessoas que não conhecem, não sabem que têm direito. Muitas pessoas abrem mão de um tratamento de qualidade, abrem mão do seu direito por não saber que, através de uma via judicial, de apenas uma informação, elas podem ter garantido um direito que muitas vezes é impossível. Quantas pessoas chegam até nós e acreditam assim: eu não posso receber esse tratamento, eu não posso alcançar esse direito, é muito caro. As pessoas falam isso, é muito Muito caro, eu não caro, tenho é. condições. Mas existe uma saída, se é um tratamento que você precisa, que é indicação médica, o Indispensável, né? indispensável à sua saúde, né? É, O Estado ele tem que garantir, o SUS tem que garantir, os planos de saúde têm que garantir, basta que você tenha informação. E é por isso que nós estamos aqui, para garantir informação às pessoas que estão desacreditadas e precisam até mesmo de um caminho que elas vão seguir para é. alcançar aquele direito. E é muito interessante porque a gente percebe que a nossa atuação, né, em cada direito aqui que a gente está no escritório vai muito além do que só ser advogadas, né? A gente primeiro, no campo da saúde, por exemplo, a gente se envolve por completo porque é a nossa história, né? E nos outros campos também a gente percebe isso, porque a gente, assim, se doa, né? É um propósito. Por exemplo, quando a gente está junto das mães da associação, né? Que nós temos a associação aqui em Valadares de diabéticos tipo 1, onde nós temos uma reunião de mães lá, mulheres fortes, que lutam pelos direitos dos filhos, e nós estamos lá para dar essa base jurídica, né? Além da nossa própria vida, né? E assim a gente faz, por exemplo, nos eventos que a gente promove aqui na cidade, nos enfrentamentos políticos. Então, assim, o nosso escritório é uma união, assim, muito forte, de vontade mesmo, sabe? De entregar às pessoas os direitos. Então, assim, o nosso escritório é um propósito de vida.
E é por isso que a gente está aqui no YouTube, a gente quer trazer casos reais, a gente quer dividir experiência com vocês, porque a gente sabe que o conhecimento, ele fortalece muito, né, Eva? Muitas vezes a gente percebe a desinformação, né, de um direito que às vezes é até simples, mas a pessoa não sabe como chegar lá, né? Então, a gente está aqui trazendo essa força, esse propósito. E para você não perder nenhum vídeo que vai ser trazido aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas para que elas possam aprender, entender e saber como lutar pelo próprio direito. Curte aí, gente, dá o like, né? E nos ajude a levar, né, esse conhecimento, dividir com vocês. Podem deixar aí embaixo algum assunto que vocês querem que a gente trate, né, aqui. E a gente vai seguindo aí, trazendo esclarecimento, né? Muita lei nova e muito conhecimento para vocês. E também, no meu caso, o diagnóstico veio para minha filha, também nessa forma assim, já gravíssima. Ela não chegou a uma cetoacidose diabética, mas estava já com uma descompensação glicêmica muito grande, e justamente na época em que eu me formava em Direito. Então, além da minha formatura, eu estava passando por uma fase que era diabetes da minha filha, tenho que aprender a lidar com a doença e com a prova do OAB que eu ainda não havia feito. Principalmente por ela ser pequena, né, Eva? É um Sim. fato muito agravante, né? Com certeza. E eu, naquele momento, o que eu pensei? Eu tinha que ser advogada para poder ter condições de cuidar da minha filha. A voz, né? A voz começou aí, né? Pelas nossas necessidades, a gente deu voz a um monte de gente, né? Muitas pessoas que têm a mesma doença que a gente. Após o diagnóstico, com o passar do tempo, as glicemias ficaram cada vez mais impossíveis a gente conseguir controlar. E foi uma indicação médica que nos informou que ela precisaria de um equipamento para que pudesse ter uma glicemia controlada, que ela pudesse crescer, ela estava em fase de crescimento, e a gente já havia percebido que o crescimento dela vinha sendo prejudicado por conta da variação glicêmica, e foi indicado para ela a bomba de insulina, que é um equipamento com um custo muito alto, e que Até nós, hoje. à época, né, não tínhamos condição de arcar com aquele custo. Que nós fizemos e qual foi a saída, né? Um processo judicial para que minha filha tivesse acesso àquele tratamento. A partir daquele momento em que eu vi que a atuação no direito da saúde ele era muito importante para a minha vida e também poderia contribuir com a vida de várias outras pessoas que precisam de um tratamento, que o tratamento é caro e recebem negativas do SUS e dos planos de saúde. Então, gente, começou com isso, né? Começou com a nossa necessidade, mas expandiu, né? Na área da saúde, hoje, o nosso escritório atua com todos os tipos de medicação, né, necessárias, tratamentos. Então, assim, hoje a gente tem essa especialidade, né? A gente tem esse foco na saúde, mas crescemos ainda mais, né? E a gente hoje atua em outras áreas, né? Então, aqui no nosso escritório, nós trabalhamos com 3 focos principais, né? Que é a saúde, que é o nosso início, né? Com o trabalhista e com o previdenciário. Mas nós também atendemos causas, né, civis aí, como direito consumidor, direito de família. O nosso escritório, ele é amplo, né? Costumam dizer por aí, né? Ele é full service, né? A gente presta muito serviço através do Gusmão e Monteiro. Tchau!